Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Wesley, sou testemunha de Jeová, mas a gente está aqui para falar de Bíblia, tá? Não sobre doutrinas religiosas. E hoje eu quero começar, obviamente, o assunto que eu mais gosto de falar, não que eu goste da doutrina, né? Porque eu não gosto, mas infelizmente é uma doutrina que engana muitas pessoas, é a doutrina da Trindade. Por quê? Porque eu sempre digo, começo minhas lives dizendo que a doutrina da Trindade, ela afasta você do verdadeiro Deus, tá bom? Então é esse o grande ponto, tá? Vamos lá, eu tenho um vídeo aqui, tem um rapaz, ele tem um canal no YouTube, ele não é testemunho de Jeová, ele não é de religião nenhuma, ele se diz ateu, tá? Chama A Tenda do Necromante, olha o nome do canal do cara. Só que ele tem uma tradução na Bíblia, que ele tem aí de graça até, do jeito que ele acha lá, ele entende muito de hebraico e tal, né? Tem algumas opiniões totalmente controversas, a maioria das opiniões dele são controversas, eu não concordo com muita coisa do que ele fala, só que eu achei interessante esse vídeo aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidamente, no meu outro celular. Ó, esse vídeo aqui, ó, pediram-me uma crítica à Trindade, só pode ser coisa de religioso, né? Então o canal do cara é esse canal aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. A Tenda do Necromante, Osvaldo, não sei o que, nem lembro o nome dele. Então tem vários vídeos aqui onde ele compara a tradução do Novo Mundo com outras Bíblias. Ele é um cara bem, assim, debochado, né? Em algumas coisas. Mas eu achei interessante, quero começar a live aqui mostrando para vocês o que ele fala sobre a Trindade. Eu fui até metade do vídeo, porque no começo do vídeo dele aqui, ele começa falando que se você é religioso, você tem que ficar quieto, calar a boca e aceitar o que o seu líder religioso fala e acabou. Ele quis dizer o seguinte, se você é religioso, você tem que aceitar o que seu líder fala e acabou. Ele fala isso, eu não concordo com isso, tá? Mas ele quer dizer o seguinte, se você é católico, então cala a boca, seja católica. Ele fala isso, eu não concordo com isso, eu acho que você tem que estudar a Bíblia, né? Para encontrar o que a Bíblia realmente ensina. Ele fala sobre isso, mas aí chega um momento que ele realmente começa a falar sobre a Trindade, que é lá no minuto 6 minutos e 50 do vídeo, né? Esse vídeo aqui. Ó, vamos lá. Eu direi, quando é que o pronunciamento da doutrina da Trindade vai arrancar de mim um sonoro cala a boca, tá na jura? Quando a pessoa que verbaliza a doutrina da Trindade, que é direito dela, tonteria, mas direito dela, disser a doutrina da Trindade, aí eu espero para ver o que ele vai dizer. Está na Bíblia. É bonito, tu é cego dos dois olhos. Como diz a Sandra, você tem inibição de inteligência. Porque não tem doutrina da Trindade em nenhum livro da Bíblia. Tem Gênesis, professor? Tem não. Mentiram para você e você não sabe ler direito. Mas tem Paulo? Tem não. Não, mas na Bíblia eu já vi Deus, Jesus e o Espírito Santo. E daí? O fato de você ter Deus, Jesus e o Espírito Santo na Bíblia não significa que Deus, Jesus e o Espírito Santo na Bíblia constitui um ser em três. Isso não existe. Isso é invenção lá do concílio de Nicéia. E eventualmente não inventou ali, mas a formulação institucional, formal, é do concílio de Nicéia, não da Bíblia. Então, se alguém disser, eu creio na doutrina da Trindade, para mim é como alguém dizendo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio em Maria, eu creio em Ogum, eu creio em Buda. É direito da pessoa. Entra por aqui, sai por aqui. Vou perder tempo com isso? É direito dela. Olha que interessante, deixa eu dar uma pausa aqui. Você viu o que ele falou agora? Ele falou o seguinte, a pessoa fala assim, ó, olha, eu creio na doutrina da Trindade. Para você ver que ele não acredita nem em Deus, tá? Por isso que eu tô falando. Por que eu tô trazendo ele aqui? E você tá querendo... Você tá querendo, como é que fala?
usar o cara só porque ele acredita no que você acredita. Não, não é isso. Ele não acredita em Deus. Você vê, ele falou, não, se você falar pra mim, eu acredito na Trindade, é direito seu. Ele falou isso no vídeo. É a mesma coisa você falar pra mim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito em Maria, eu acredito em Buda. Você tem o direito de acreditar no que você quiser. Mas, olha que interessante o que ele fala agora, ó. Presta atenção. Ó. No caso das crenças cristãs, quando a pessoa diz, eu creio na Trindade porque está na Bíblia. Eu vou dizer, não, não está não. Tá assim, pronto. Não, você não sabe ler. Você não sabe ler, não sabe refletir, não conhece a história da doutrina, você não conhece nada. Você é um papagaio de Jesus. Você entenda bem. Isso é muito importante que você entenda. A tenda do necromante não está aqui para tirar o seu direito. Você tem direito de ser um papagaio de Jesus. Mas você é um papagaio de Jesus. Você só repete. Tu não sabe nada. Se você acha que tem doutrina da Trindade na Bíblia, você está totalmente equivocado. O que ocorre é que, após a formulação da doutrina da Trindade, quando a pessoa já tem a doutrina... Gente, presta atenção agora no que ele vai falar. Cara, é muito importante você prestar atenção no que ele vai falar agora. Porque é o seguinte, ó, antes de eu continuar o vídeo dele aqui, deixa eu dar um exemplo para você entender. Eu vi esse exemplo hoje aqui no TikTok, achei interessante. Hoje eu vi um exemplo, acho que é um judeu que falou isso, tá? Pra você ver, eu não tô usando nada aqui sobre testemunha de Jeová, por enquanto. Eu ouvi um exemplo hoje de um judeu, ele falando assim, ó, imagina o seguinte, um rapaz, ele vai num restaurante com a esposa, e aí ele come um bife, que foi o melhor bife que ele comeu na vida dele. Olha só a ilustração que ele deu hoje. E ele fala, poxa vida, eu quero... Depois que ele comeu, ele ficou super satisfeito, tava uma delícia e tal. Aí ele pega e ele chama, ele fala, ó, chama o chefe pra mim. Chama o chefe pra mim lá de cozinha, que eu quero agradecer e quero parabenizá-lo pelo bife que ele fez, porque o bife dele estava maravilhoso, tá? E aí, olha que interessante. Ele pega, ele chama o chefe, e ele fala, olha chefe, parabéns, o seu bife hoje estava maravilhoso, eu tô comendo o último pedaço aqui e tal. O chefe de cozinha fala, poxa, eu fico feliz que você gostou, hoje faltou carne aqui no nosso restaurante, e a gente pegou um cachorro aqui que estava passando na rua, a gente fez o bife com a carne de cachorro. O cara que falou que estava uma delícia, começa... Ele começa a querer vomitar. Por quê? Não porque o bife estava ruim, mas por causa da informação que lhe foi transmitida, e a partir do momento em que ele comeu, ele soube que aquela carne que estava uma delícia até aquele momento era a carne de um animal que ele tem carinho, que não sei o quê. Eu não tô aqui falando que você tem que comer carne de cachorro, que vai ter gente falando que eu tô apoiando aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas vocês vão entender onde que eu quero chegar. Ele começou a ter muito nojo e repugnar aquilo. Por que eu tô falando isso pra vocês? Por dois motivos. Primeiro motivo, muita gente que entra aqui na live tá ouvindo eu falar e gosta do que eu tô falando, vê totalmente sentido biblicamente no que eu tô falando. Fala assim, poxa vida, esse cara que tá aí do outro lado, que eu tô assistindo aí, o Barba Ruiva, tá falando algumas coisas e tudo que ele fala, realmente ele mostra na Bíblia, e ele mostra na minha Bíblia, na João Ferreira de Almeida, na King James e tal. Aí, a partir de um determinado momento, a pessoa pergunta pra mim, fala, ô Wesley, ô raciocínio bíblico, qual é a sua religião? Qual é a religião do Wesley? Aí eu falo, Testemunha de Jeová. Aí a pessoa faz o quê? Tem a mesma reação daquele cara. Entendeu? Por quê? Porque ele me julga antes. Por quê? Porque ele já tem uma pré-definição na cabeça dele do que? Testemunha de Jeová é seita. Testemunha de Jeová é uma religião que não pode nada. Testemunha de Jeová nem religião é.
Ah, testemunha de Jeová não acredita em Jesus. Ah, testemunha de Jeová odeia Jesus. Ah, testemunha de Jeová, o meu pastor falou para eu não receber esse povo, porque esse povo é perigoso, é demoníaco e tudo isso. Por quê? Porque você que tá aí... Ah, testemunha de Jeová é aquela religião que não aceita, que deixa o filho morrer por causa do sangue. Então, as pessoas, elas já têm uma pré-definição, já tem algo formado dentro da cabeça dela que, independente do que eu fale aqui, ela já não vai mais aceitar o que eu falo. Por quê? Porque eu sou testemunha de Jeová. Não por causa da informação que eu estou transmitindo, por causa da informação que eu estou passando. E isso, preste atenção, isso acontece também com a Trindade. Olha o que ele vai falar agora. Eu vou voltar um pouco aqui, do rapaz aqui. Preste atenção, vou voltar um pouquinho aqui, ó, do que ele vai falar. E você vai entender o porquê que eu dei toda essa volta. Olha que interessante o que ele fala, ó. Vai lá. Você só repete. Ó. Não sabe nada. Se você acha que tem doutrina da Trindade na Bíblia, você está totalmente equivocado. O que ocorre é que, após a formulação da doutrina da Trindade... Presta atenção. Quando a pessoa já tem a doutrina formulada, ela vai na Bíblia e lê uma palavrinha. Por exemplo, Deus, já vê a Trindade, porque está falando de Deus. Aí, façamos o homem, está no plural. Olha, a Trindade ali. Aí a pessoa sai pegando qualquer coisa que ela enxerga, ela não entende o que ela está enxergando, ela não tem a mínima ideia do que é a interpretação séria da Bíblia, ela só sabe usar a Bíblia como se usa na igreja, que não é um uso sério do ponto de vista do estudo, é um uso político, de manipulação do texto bíblico na defesa da doutrina daquela igreja, porque cada igreja tem sua doutrina diferente. Então, por um processo alegórico, de projeção, posterior à formulação da doutrina, a pessoa sai enfiando Trindade ali. Vamos para um exercício de especulação. Digamos que o século IV depois de Cristo, o século do Concílio de Nicéia, fosse retirado da história. Presta atenção. Tudo o que aconteceu no século IV desapareceria. Aí hoje está lá o crente lendo a Bíblia dele. Aí leria Deus, Jesus, Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, e essas coisas. Ele ia enxergar a Trindade ali? Não. Porque não tem Trindade na cabeça dele. Nunca ensinaram para ele Trindade, já que Nicéia não teria existido, então a formulação da doutrina não teria vindo à tona. Nunca pastor nenhum falaria essas tonterias de Trindade na Bíblia. Então ele leria Deus, legal Deus. Leria Jesus, legal Jesus. Leria Espírito Santo, legal Espírito Santo. Mas não juntaria os três num monstro de Frankenstein teológico. Por exemplo, o Islã lê o Antigo Testamento. O Corão cita o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Novo Testamento cita indiretamente, mas lá está Jesus, lá está Maria. Ou seja, o Corão passa pela tradição cristã. Mas o Islã não é cristão. Logo, o Islã não aceita a Trindade. É doido. Quando um muçulmano está lendo o Antigo Testamento, ele vai enxergar a Trindade lá? Não. Como ele não tem a Trindade na cabeça, ele não projeta no texto. Se ele vai ler direito, é outra história, porque provavelmente lê errado como um muçulmano que lê errado. Ó, mas ele não vai ler errado como... Olha só, você viu o que ele falou? Ele falou, olha, como o muçulmano, presta atenção, ele nunca aprendeu sobre Trindade, quando ele lê a Bíblia, ele não vê Trindade ali. Ele não vê Trindade. Ah, mas ele tá lendo certo? Ele falou que não também, porque como muçulmano ele também tá lendo errado. Mas ele não vê Trindade. Vocês estão entendendo aonde que ele quer chegar? Eu vou explicar melhor quando eu acabar aqui, tá? Vamos lá. Cristão que lê errado metendo Trindade onde a Trindade não tá. Por quê? Porque não tem Trindade na cabeça dele. Outro exemplo, o judeu, cujo povo escreveu a Bíblia. Quando um judeu lê Gênesis, ele mete Trindade lá? Não. Por quê? Porque não sabe ler? Não. Justamente o contrário. É porque ele não tem Trindade na cabeça dele. Então só enxerga Trindade na Bíblia quem está com um ninho de Trindade na Bíblia. A doutrina em relação à Bíblia funciona como a mamãe cuco. Presta atenção.
O texto bíblico tem um sentido histórico, beleza? Então, tem lá os ovos dos passarinhos históricos do Antigo Testamento. Se você estudar o texto bíblico com zelo, atenção, você vai entender o sentido dos textos, que não tem nada a ver com o que a igreja diz. Mas tem a mãe Cuco. A mãe Cuco é a mãe doutrina cristã. Presta atenção. Ela olha lá o linho do Antigo Testamento, aí fica bisoiando, espera a mãe daquele ninho sair para ir pegar uma minhoca. Aí quando a mãe do ninho sai para pegar as minhocas, a mãe Cuco da doutrina cristã pousa no Antigo Testamento. Aí faz uma força e puff, mete lá um ovo de mãe Cuco. Aí volta a outra passarinha com a minhoca, ela e 2 ovos. Não lembro de ter colocado 2 ovos, não, ando tão esquecida. Gente, só para você entender um pouco melhor, o cuco é um passarinho. Cucu, cucu. Ele é um passarinho que ele é tipo chupim. O que é chupim? Ele bota o ovo dele dentro de um outro ninho para que outro pássaro crie o filhote dele, tá? Então isso é biologia. O cuco ele faz isso. Então ele tá dando exemplo de a Trindade é tipo um cuco. Ele tinha um ovinho só lá, né? Então ele quis dizer, tá um ovinho só. A mãe cuco vai lá, bota o ovinho, aí continua, vamos lá. Aí ela choca o ovo do filhinho dela, que é o sentido histórico do texto, e o ovo da mãe cuco, que ela não sabe. Aí quando eclode o ovo, é diferente, mas ela nem se dá conta. O crente é igual a passarinha no ninho de quem a mãe cuco mete um ovo e a tonta da passarinha não percebe que tem um outro ovo que saiu daquele ovo é completamente diferente do filho dela. Ela olha assim, aí começa a cuidar dos 2. Mas o que o ovo chocado da mãe cuco faz? Ele começa a empurrar o outro passarinho que saiu do ovo, e joga para fora do ninho, o bicho cai lá de cima da árvore e morre estatelado. E aí a mãe passarinha tonta cuida do ovo da mãe cuco. É assim. O crente abre a Bíblia, a doutrina cristã bota um ovo de doutrina cristã no texto, o crente não percebe, porque é igual a passarinha tonta lá, que não percebe que a mãe cuco meteu um ovo lá no texto. Com o tempo, o ovo de doutrina empurra o sentido histórico do texto tudinho e fica lá o crente mãe passarinha tonta repetindo doutrina cristã como se estivesse lendo a Bíblia. Eu olho para o crente lendo a Bíblia e vejo aquela pintainha lá, cuidando do filho da mãe cuco. Ridícula a cena. O cuco é desse tamanho, é passarinho desse tamanho, para chocar ela fica na ponta, parece um bonezinho. E ela não se dá conta. Porque, tadinha, é muito lesada. Tem problema nas meninges. Não dá para entender. E é assim que funciona. Então, quem enxerga doutrina da Trindade na Bíblia é a passarinha cuja mãe cuco das doutrinas meteu a doutrina no texto bíblico, jogou fora do ninho o sentido histórico, e o crente não tem a mínima ideia do que está fazendo e fala besteira. Eu tenho o sentido do texto, cucu, cucu, o sentido do autor do texto, cucu, cucu. Sabe nada, é uma tonteria. Então vamos fazer a distinção. Quer acreditar em doutrina da Trindade? Acredite. Pastor mandou repetir? Repita. Aqui na tenda você não vai ouvir desobedeça ao seu pastor. Não, aqui eu vou obedecer. Bom, é isso aí. Então, o que ele quis dizer? Vamos entender aqui claramente o que ele quis dizer. Ele falou o seguinte, imagina se lá em Nicéia não existisse doutrina da Trindade. Vamos dizer que passasse. Nicéia passasse e nunca teria existido. Você não acreditaria nessa doutrina. Por quê? Porque essa doutrina não é bíblica. Tá? Você acredita na Trindade por causa da tua religião. Entendeu? Mas ela não é bíblica. Mas como ela existe, porque ela foi formulada lá em Nicéia, então, o que acontece com a maioria das pessoas? Ela olha a Bíblia e ela enxerga a Trindade em tudo.
Que nem ele falou aqui, façamos o homem à nossa imagem. Ó, Deus falou façamos, então é 3. Não, não é, tá? Então, ó, existem, o que nós, testemunhas de Jeová, acreditamos? Quando Deus falou façamos, ele estava falando exclusivamente ali, diretamente com Jesus, só que tem uma corte celestial, que são os anjos, que também estavam vendo aquilo. Mas ele estava com Jesus, por quê? Porque é o que diz a Bíblia em Provérbios 8, 22, é o que diz a Bíblia em João capítulo 1, versículo 1. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então Jesus estava ali com Deus, criando as coisas. Deus criava e Jesus, ele ia lá e executava, ok? Aí, quando, por exemplo, né, olha que interessante, numa outra live que eu vim aqui, teve um rapaz que entrou aqui na live, e ele usou o texto, né, muito conhecido, e um texto que eu já expliquei, olha, sem brincadeira, eu acho que mais de 200 vezes aqui nas lives que eu fiz, que é aquele texto onde Jesus fala, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aí, ó, provamos a Trindade, ó, aqui tá falando eu... Primeiro, olha que interessante, ali tem 2 pessoas, não tem 3. Onde você prova a Trindade nesse texto? Segundo, a doutrina da Trindade se baseia que existem 3 pessoas distintas que formam um Deus, que é uma tonterice, que nem ele fala, não existe isso na Bíblia. Ali tem 2 pessoas falando que são uma. Então ali está provando mais o unicismo. O que é unicismo? É outra crença totalmente descabida, que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só manifestada de 3 formas. Entendeu? Então, olha que isso é outra loucura. Tá? Por quê? Porque a Trindade fala que existem 3 pessoas distintas que formam um Deus, que é um absurdo. E existe o unicismo, que fala que existe uma pessoa só que se manifesta em 3. Então, quando Jesus estava falando ali com o Pai, ele estava num teatro, né? Então, olha o caminho, esse que é o ponto. Aí, gente, olha só a questão. Tá, mas e aí, Wesley, explica então por que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, no sentido de união de propósito. Ele e o Pai tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E aí eu peguei e mostrei para a pessoa que estava aqui na live, porque olha que interessante. Arielle, olha que interessante. A testemunha de Jeová, como é que ela estuda a Bíblia? Quando ela tem dúvida num texto bíblico, ela procura outros textos bíblicos que vão falar sobre a mesma coisa e esclarecer mais o sentido daquele texto que às vezes ficou na dúvida. Então, por exemplo, se você isolar o texto de João 10:30 ali, eu e o Pai somos um. Se você isolar aquele texto e você já estiver, olha só, já estiver com o conceito da Trindade na sua cabeça, você vai ver Trindade nesse texto a todo momento. Você vai, opa, tá aqui, ó, provei a Trindade. A Trindade de 2, não a Trindade de 3. Aí porque ali não tá falando eu, o Pai e o Espírito Santo são um. Não, aí tá falando eu e o Pai somos um. Mas aí, quando você lê, por exemplo, João, capítulo 17, eu já li esse texto milhares de vezes, vou ler novamente aqui. Capítulo 17, versículo 21, onde Jesus, ele estava orando para o Pai, tá? Orando para o Pai. E ele diz isso aqui, ó. Eu tô até lendo na Bíblia Almeida, não vou ler tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Bíblia Almeida, século 21. Fala assim, ó. Olha só. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Olha só. Jesus Cristo aqui utilizou as mesmas palavras, até no grego, tá? A palavra um aqui, ó, deixa eu mostrar no grego para você. Pra você ver que é a mesma palavrinha, ó. Ó, pegar a Bíblia com o grego aqui, ó. A palavra aqui, um, ó, é eis. Tá vendo aqui, ó? Eis. Tá vendo? Que é um numeral. Numeral, ó. Pode ver aqui, ó. Ó, é um numeral, ó.
ó, incluindo o neutro, ó, numeral 1. Tá vendo aqui, ó, numeral 1. Aí ele falou, ó, para que todos sejam, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, ou como nós somos um. Porque aqui tem o reis de novo, tá? Como nós somos um. Até na Bíblia Almeida século 21 fala isso, ó. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um assim como nós somos um. Aí, olha que interessante. Quando você lê esse texto, fica evidentemente claro que o que Jesus quis dizer em João 10,30 quando ele disse, eu e o Pai somos um. Ele quis dizer que ele tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo que o Pai. Aquele texto não prova trindade alguma. Por quê? Porque tal não existe. Não existe. Exato, Arielle. O mesmo sentido de irmandade, de casamento. Porque, ó, analisa comigo. Mas aí, olha que interessante. O trinitário, ele não tem imparcialidade. Ele é parcial. O que é parcialidade, gente? Parcialidade é você só vai aceitar aquilo que lhe convém, tá? Por exemplo, um rapaz, ele entrou na live aqui a última vez, que ele conversou comigo. Essa live tá até gravada no meu YouTube lá, se vocês quiserem, Raciocínio Bíblico, tá lá gravado. Eu raciocinei com ele esse texto. Sabe o que ele disse pra mim? Ele disse o seguinte, ó. Não, lá em João 10,30, ele tava dizendo que ele era um com o Pai, porque ele tem a mesma divindade que o Pai. Mas aqui no texto que você tá lendo, é união de propósito. Opa, peraí. Como assim, cara? Como assim? É o mesmo apóstolo que escreveu. João 10,30, eu e o Pai somos um, foi escrito por João. João 17, 21 e 22 foi escrito por João. João 10,30 é uma pronúncia de Jesus. Ele dizendo, eu e o Pai somos um. João 17, 21 é Jesus orando para o Pai. É o próprio Cristo falando aqui, ó, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós. Aí eu pergunto, se eu uso João 10,30 para provar que Jesus é um com o Pai em questão de divindade, que é um absurdo, tá? Um absurdo isso. Você vai ser obrigado a falar que os apóstolos em que Jesus estava orando são deuses também. Fazem parte da trindade, que não seria mais trindade. Aí seria 15. Aí seria 15, porque são 12 apóstolos que são um, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Então, olha só o ponto. Não adianta, você que vê trindade em tudo, por que você vê trindade em tudo? Porque você tem a trindade na tua cabeça. Então tudo que você vê vai ser trindade. Quando você tirar a doutrina da trindade como o princípio para você estudar a Bíblia, você nunca mais vai ver trindade em nada. Se você estudar a Bíblia sem preconceito, sem um pré-conceito. O que é pré-conceito? Pré é um conceito definido já. Então, tipo assim, ó, você já tem o conceito trinitário na tua cabeça. Por quê? Por causa da religião que você segue. Entendeu? Então você já tem esse conceito. Então, o que você vê na Bíblia, você vai ver o quê? Trindade.
E aí, sabe o que que é pior? Gente, do fundo do meu coração, sabe o que que é pior? Pior não é esses textos que dão a entender, se você olhar ali isoladamente, alguma coisa a ver com a Trindade. O pior é o trinitário explicando os textos que deixam claro que a Trindade não existe. Nossa, aí fica pior. Por que que fica pior? Porque aí começa uma filosofia satânica. Eu falo essa palavra mesmo porque cara. Uma filosofia ridícula para começar a explicar o inexplicável. O que que é explicar o inexplicável? É o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Aqui mesmo, em João, capítulo 17, versículo 3, João, capítulo 17, versículo 3, fala assim, e a vida eterna é esta. Jesus estava orando para o Pai, ele estava orando para o Pai, e ele diz assim, e a vida eterna é esta. Então, o que nós temos que fazer para ganhar a vida eterna? João, capítulo 17, versículo 3. Que conheçam a ti. Ele estava orando para quem? Para o Pai. Não, Regis, não vou subir ninguém, meu amado. Que conheçam a ti. Preste atenção. A ti. Quem é esse a ti? O Pai. O único Deus verdadeiro. O próprio Cristo. Preste atenção. O próprio Cristo. Ele está falando o quê? Ele está falando o quê? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Aí eu pergunto para um trinitário, amigo, como que você me explica João 17,3, que Jesus está orando para o Pai, e ele fala, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Pai. Ele não está falando Pai aqui porque, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, Jesus falou que para nós ganharmos a vida eterna, nós temos que conhecer duas pessoas, não três, duas, não três, duas, não três. Ele não fala assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que é o Pai e o Filho, o Espírito Santo, ou o Pai e o Espírito Santo, e quando eu voltar para o céu, será os três. Não, ele fala claramente, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Para nós ganharmos vida eterna, nós temos que conhecer o Pai, a Jeová, e o Filho, a quem ele enviou, Jesus Cristo. E o Pai, Jesus chamou de único Deus verdadeiro. Entendeu? O único Deus verdadeiro. Aí, sabe o que o trinitário responde? Ele responde duas coisas. Ele responde assim, não, Jesus, ele falou isso porque ele estava na terra. Olha isso. Jesus falou isso porque ele era humano. Por isso que ele fala que o Pai é o único Deus verdadeiro. Mas quando ele for para o céu, aí ele vai ser o único Deus junto com o Pai. Ok, trinitário, vamos supor que essa besteira que você falou é verdade. Cadê o Espírito Santo? Porque você acredita numa trindade. Três. Cadê o Espírito Santo? Por que para ganhar a vida eterna eu não preciso conhecer o Espírito Santo aqui em João 17,3? Por quê? Porque o Espírito Santo não é uma pessoa. Nós temos que conhecer o Espírito Santo, mas não como pessoa, como poder de Deus em ação, como poder de Deus em emanação, como a força ativa de Deus. Aí que entra a questão. Quando você esquece a Trindade, você consegue simplesmente, esse texto acabou com a doutrina da Trindade. Esse texto é o próprio Jesus. O próprio Jesus dizendo: o único Deus verdadeiro é o Pai.
Mas aí o trinitário, ele vai discordar de Jesus. Gente do céu. E aí não é isso só. Não é, o pior não é isso. Outro texto. Olha que interessante. João 14, 28. Esse eu quero até virar a tela para você acompanhar comigo. Ó, olha só. Olha só. Ouvistes o que eu vos disse, irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Olha só, o Pai é maior do que eu. Aí que entra a questão. Sabe o que o Trinitário fala? Eu vou virar a tela aqui. Não, Jesus falou que o Pai é maior do que ele porque ele se esvaziou. Porque ele assumiu a forma de escravo, de servo. Aí, ó. Ó o Adel aí, ó. Jesus estava na terra, velho. É por isso. Mas aqui, entenda uma coisa. Jesus, ele falou, o Pai é maior do que eu. É. Jesus não falou, o Pai está maior do que eu. Não, o Pai é. Ele é maior do que o Filho. Ele é. Tá? Mas sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? É que é o seguinte, por isso que, lembra quem que acompanhou a minha última live aí, que eu conversei com o Daniel lá? Quem que acompanhou aqui, gente? Alguém pode falar, se alguém acompanhou, não sei? Alguém aqui acompanhou? Tem alguém que estava, aí ó, eu, lembra que eu até brinquei, eu brinquei com isso aqui, ó, eu até brinquei, ó. Eu comecei a fazer isso aqui na live, ó. Vocês lembram? Quem que lembra que eu comecei? Isso, pisca-pisca. Exato. Aí, Lucas, ó. O Jesus da Trindade, gente, preste atenção. O Jesus da Trindade, eu não tô falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não desrespeitaria ele, tá? Jamais, Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador. Mas o Jesus da Trindade, ele é o Jesus pisca-pisca. Por que o Jesus da Trindade é o Jesus pisca-pisca? Vou explicar para você. Isso foi, presta atenção, você que está na live hoje, Super Saiyajin, é isso mesmo. Você que está na live hoje, preste atenção. Para um pouco de preconceito comigo. Ouça, veja, se você está aqui, esteja aqui para aprender, não para ficar só discutindo comigo, só querendo provar que eu estou errado, falando para eu me libertar. Se você está aqui hoje, se você está aqui por algum motivo, veja se você consegue pelo menos ter a mente um pouquinho aberta, tá? Se você tá aqui, você não concorda e você acha que eu sou um burro, que eu sou um ignorante, por que cargas d'água você tá aqui? Por quê? Vai para uma live, tem um monte de live aqui, a maioria das lives aqui é de gente falando que a Trindade é a doutrina certa. Vai lá, não fica aqui, eu não tô me preocupado se tem 160 pessoas na live ou se tem 2. Que essa live tenha uma pessoa, mas que essa pessoa seja sincera, esteja aqui para aprender. De verdade, eu não ligo do fundo do meu coração. Eu não ligo para número. Então, se você tá aqui só para ficar enchendo o saco, saia. Saia. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, sabe por que eu falei que o Jesus da Trindade é o Jesus pisca-pisca? Deixa eu explicar uma coisa para você. Lá no concílio de Calcedônia, desculpa, eu engoli a minha própria saliva. Lá no concílio de Calcedônia, deixa eu pegar um livro aqui. Ó, esse livro aqui, ó, ele fala da história do cristianismo, tá? Eu não sou judeu, eu sou testemunha de Jeová. Lá no concílio de Calcedônia, 450 anos depois, mais ou menos, existiu um concílio. Por quê? Porque como a Trindade ela foi instituída como uma doutrina cristã por Constantino,
O que teve que acontecer? Preste atenção. Os pais da igreja, os teólogos da época, eles tinham que o quê? Que colocar a Trindade de todo jeito na Bíblia. Então, assim, a Trindade, ela tinha que entrar na Bíblia. De todo jeito. De todo jeito. A Trindade tinha que entrar na Bíblia. Só que aí entra a questão. Quando você lia a Bíblia, dava um nó na cabeça dos teólogos. Por quê? Porque o teólogo, por exemplo, olhava esse texto aqui, onde Jesus fala que o Pai é maior do que ele. Olha, eu vou embora ao Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ele olhava aquele texto e falava, cara, como é que a gente vai explicar isso aqui? Não tem como. Jesus, o próprio Jesus está falando aqui, ó. O Pai é maior do que eu. Não, peraí, vamos tentar, de alguma forma, encaixar isso na Trindade. Calma, vamos pensar. Aí ele olhava lá Jesus falando assim, olha, que conheçam a ti, Pai, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Meu Deus, e agora, cara? Como que a gente vai explicar isso? Como que a gente vai encaixar a Trindade nisso? Presta atenção, vocês vão entender. Aí ele olhava Jesus falando, né? Que ele era o Filho de Deus. O Filho de Deus. Nunca falou que ele era o próprio Deus. Nunca. O Filho do Deus Altíssimo. Olha, a única vez, lá em João capítulo 1, versículo 18, fala que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus é chamado de Deus unigênito. Você sabe o que é unigênito? Único gerado. Deus único gerado. Ali não estava falando Jesus como ser humano. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. O Deus único gerado. Jesus foi criado. Gerar, antes que alguém fale, ele foi gerado, não foi criado, é a mesma coisa. Aí o que inventaram? Inventaram a união hipostática. Olha o termo, que coisa linda, que difícil de falar. Coisas, olha que interessante, coisas que o trinitário, ele ama. Quando eu digo trinitário, eu não estou falando de você que acredita na Trindade, mas o chefe da doutrina aí, tá? Os bispos, os pastores, eles amam essas palavras difíceis. Por quê? Porque você não entende, então você simplesmente acredita, entendeu? O pastor falou, nossa, ele usou uma frase lá, ele usou união hipostática. Nossa, cara, ele sabe do que ele tá falando. Né? Entra a gente aqui na live, de vez em quando, e começa a me perguntar, você já estudou angiologia? Você já estudou cristologia? Você já estudou... Começa a colocar uns termos difíceis. Pra quê? Pra que a pessoa que tá do outro lado, coitado, ele nunca ouviu isso aí, aí ele vai falar assim, meu Deus, esse cara sabe do que tá falando. Isso aí é só pra colocar ele como alguém, entendeu? Ai, nossa, mas não sabe nada, tá? Aí, ó, eu tô aqui com o livro História do Cristianismo. Ó, no Concílio de Calcedônia, em 451, 450 anos depois de Cristo. Cristo era uma substância conosco no tocante à sua humanidade, como nós em todos os aspectos, com exceção do pecado. No tocante à sua divindade, gerado pelo Pai antes dos tempos. Ó, presta atenção eu vou até mostrar para você que isso aqui que eu vou ler agora, isso aqui não é livro de Testemunha de Jeová, isso aqui não isso aqui é fundamentalismo da igreja, tá? Presta atenção, vou ler aqui, ó, vou virar a tela aqui, ó, porque é um absurdo isso aqui, ó, História do Cristianismo, são 2 volumes, tá? Ó, História do Cristianismo, de Paul Johnson, tá? O livro é esse aqui, ó, tá? Olha aí, ó, Paul Johnson, História do Cristianismo, tá bom?
Ó, presta atenção. Olha aqui, ó, página 159 do volume 1. No concílio de Calcedônia, em 451, Cristo era uma substância conosco no tocante à sua humanidade, como nós em todos os aspectos, com exceção do pecado. No tocante à sua divindade, presta atenção, gerado pelo Pai, ó, gerado é criado. Não adianta você querer falar que não. A palavra gerar, o sinônimo de gerado é criado, tá? Pelo Pai antes dos tempos, mas mesmo assim gerado. Quanto à sua humanidade, por Maria, a Virgem, a portadora de Deus, tá? Ó, um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, apenas gerado, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Essa fórmula intrincada foi mantida para marcar o fim, ó, das controvérsias no tocante à corrente principal do cristianismo. Na realidade, seu efeito foi o oposto. Intensificou intensamente o antagonismo entre Oriente e Ocidente. Aí ele explica o que aconteceu aqui. Mas por que eu tô lendo isso? Que é o seguinte, eles liam esses textos que eu mostrei para você e ficava aquela coisa, cara, a gente precisa encaixar, presta atenção, encaixar esses textos que deixam claro que Jesus foi criado, que deixam claro que Jesus é abaixo do Pai, ele é inferior ao Pai, que deixam claro que Jesus adorava o Pai e mesmo depois ele adora o Pai. Como que a gente vai deixar claro esses textos aí, provando que Jesus é o Deus ao mesmo tempo? União hipostática. O que é a união hipostática? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então, entrou em ação o Jesus pisca-pisca. O que é o Jesus pisca-pisca? Quando Jesus, como homem que ele era, Jesus como homem que ele era, ele falava assim, ó, eu e o Pai somos um. Ah, ele é Deus. Ele é Deus. Aí, ó. Ó, ele é Deus. Pronto, provamos que Jesus é Deus. Aí ele falava assim, eu vou embora ao Pai, pois o Pai é maior do que eu. Não, ele é porque ele é homem. Ele é homem, por isso que ele falou que o Pai é maior do que ele. Aí Jesus olha e fala assim, o homem lá chega em Jesus e fala, Senhor Jesus, bom pastor, bom Jesus, não lembro agora, né? Bom Jesus, ele falou, por que dizes que sou bom? Bom é um só, Deus. Não, ele falou isso, não é porque ele não é bom instrutor, obrigado Lucas, é porque ele estava como homem, ele se esvaziou. Só que ele se esvaziou e ele continuou cheio, porque se ele se esvaziou, mas ele é 100% homem, não, mas ele é 100% Deus. E não tem confusão nisso, não tem confusão nenhuma nisso. Deu para entender aonde que entra o absurdo teológico da Trindade? E aí é pior, pasmem com o pior. Agora vai ficar pior, presta atenção, porque agora vai ficar pior. Mas aí eu pego a pessoa e falo assim, amigo, tá bom, vamos entrar na sua, vamos imaginar que o que você esteja falando é verdade. Sério, o que você está falando é verdade. Jesus tinha duas naturezas, tá? Você não consegue provar isso de forma alguma. Mas vamos dizer que ele tinha duas naturezas, ele era homem, ele era... Você chegou atrasado, Michel, eu já expliquei esse texto, Michele, não sei. Eu comecei a live explicando exatamente esse texto, tá bom? Vamos dizer que isso é verdade, tá? Então Jesus estava aqui na Terra, ele era homem e ele era Deus. Então tinha uma hora, vamos fingir, né? Tinha uma hora ali que ele falava como homem, só que aí quando ele deixa claro que Deus é maior que ele, que Deus é o único Deus verdadeiro, é porque ele estava na Terra. Tá, beleza. Tá bom, vamos encaixar
a Trindade nesses textos. Mas aí fica pior. Por quê? Porque aí entra o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro pra gente que existe um só Deus, o Pai. Olha só, vou ler pra vocês, ó. Ó, aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, deixa eu ler o 5 também, ó. Pois, embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, ó, nós quem aqui? Os cristãos da época, tá? Então, os cristãos do primeiro século, ó. Para nós há realmente um só Deus. Aí a pessoa, o trinitário, ele fala assim, ó. Mas é claro, nós acreditamos que há um só Deus. Só que há um só Deus manifestado em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O todo trinitário acredita que há um só Deus. Nós não acreditamos no contrário, tá? Mas aqui, o que o apóstolo Paulo diz, ó? Para nós há realmente um só Deus. Quem é esse? O Pai. O Pai. Preste atenção. Para nós há um só Deus, o Pai. Aqui não está falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para os cristãos verdadeiros lá do primeiro século, existia um só Deus. Quem é esse um só Deus? É o Pai. Deu para entender? Ó, de quem procedem todas as coisas, e nós existimos para Ele. E aí ele fala de Jesus, ó. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. E antes que alguém fale, porque olha, gente, é incrível. Eu já sei todos os argumentos de vocês. Vocês vão falar assim: ah, mas Senhor, o Pai é chamado de Senhor também. Então quer dizer que Jesus é Deus. Não, não é. Não é. Tá? Ó, olha que interessante, ó. Aqui em em Atos, capítulo 2, versículo 36, fala o seguinte, ó. Fala assim, ó. Portanto, que toda a casa de Israel tenha plena certeza de que Deus o fez Senhor e Cristo a este Jesus que vocês mataram numa estaca, ou madeiro, tá? A palavra aqui é Shilon, tá bom? Não é cruz aqui, é estaca ou madeiro. Aí entra a questão. O apóstolo Paulo disse: para nós há um só Deus, o Pai. Aí, meu Deus, analisem comigo. O apóstolo Paulo disse: para nós há um só Deus, o Pai. E um só Senhor. A palavra Senhor, eu vou explicar, Michele. Ó, é Michele ou Michel? Eu vou ler 1 João 5,20. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Gente, fica tranquilo. 1 João 5, é muito simples esse texto. Fica sossegado, tô numa linha de raciocínio. Calma, eu vou chegar lá, fica tranquilo. Eu vou ler esse texto em outras Bíblias, nem só na tradução Novo Mundo. Eu vou explicar esse texto, calma, respira, tá bom? Gente, a palavra Senhor, ela representa um dono, amo. A palavra Senhor, na Bíblia, ela representa Senhor, é dono, amo. A palavra Cristo não tem nada a ver com Baal. Baal também tem o título de Senhor, mas a palavra Senhor, ela tem o sentido de dono, de amo, tá bom? Então aí que entra a questão. Jesus, por que ele é nosso dono? Por que Deus o fez Senhor e Cristo? Quando ele morreu por nós, ele se tornou nosso dono. Por quê? Porque ele deu a sua vida em favor, em benefício da humanidade. A partir deste momento, ele nos comprou por meio do seu sangue. A Bíblia diz isso. Aonde, Wesley? Você está inventando essa papagaiada? Lá em Apocalipse, capítulo 5.
Ó, vamos lá em Apocalipse capítulo 5. Vocês vão entender isso aqui, ó. Apocalipse capítulo 5. Deixa eu ver qual que é o texto aqui. Pegou o rolo, abriu o rolo, tal, se prostraram de cordeiro. Ó, o Senhor é de... Aqui, ó, olha só, presta atenção. Aqui, ó. Apocalipse 5, 9. O Arielle, qual que é o nome da moça que falou que está acompanhando a Bíblia Católica? Cadê a moça? Como é que ela chama? Você podia falar um oi aí? Qual que é o seu nome? Arielle. Qual Bíblia que você está aí, Arielle? Você sabe o título da Bíblia? Qual Bíblia que você está? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Qual que é a Bíblia que você está? Deixa eu ver se ela vai falar. Bíblia católica é Bíblia de Jerusalém, é Bíblia pastoral, é peregrino, Ave Maria. Qual que é a Bíblia que você está aí? Não, João Ferreira não é católica. João Ferreira é de uma linhagem protestante. Cristo significa edição pastoral. Ok, eu tenho duas aqui, por falta de uma. Ó, edição pastoral, essa aqui, né? Ó, Cristo, gente, significa... Cristo é uma tradução do hebraico de Mashiach. Mashiach é Messias. Messias é escolhido, tá? Escolhido. Ele foi escolhido por Deus para uma designação. Ó, vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver na Bíblia dela. A gente vai intercalar as Bíblias aqui, para vocês não falarem que eu estou usando Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ó, meu Deus, vai lá. Ó, aqui, ó, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Fala assim, ó, presta atenção, fala assim, ó. Ó, aqui, ó. E entoavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado. O imolado é morto, tá? E com o teu sangue resgatastes para Deus gentes de toda tribo, língua, povo e nação. A palavra resgataste aqui, vamos ver que palavrinha que é essa no grego. Vamos abrir aqui, porque na Bíblia das Testemunhas de Jeová tá compraste, comprou, né? E na Bíblia pastoral tá resgataste. Ó, vamos lá, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Fala assim, ó, entoava um cântico, tal, porque foste morto e com teu sangue... Ah, não, na própria Almeida tá aqui, ó, compraste, tá vendo aqui, ó? Agorazo, a palavra em grego. Vamos ver que palavrinha que é essa. Ó, estar no mercado, ir ao mercado, negociar-la, comprar ou vender, tá vendo? Então, por que Jesus ele é nosso dono? Por que ele é nosso Senhor? Por que ele é nosso Senhor? Por que Jesus é chamado de nosso único Senhor? Porque por meio do seu sangue, ele comprou pessoas. Ele comprou pessoas para a vida eterna, ok? Então, por isso que ele é nosso Senhor, tá? Mas quem é nosso único Deus, de acordo com a Bíblia? O Pai. O Pai. Para nós há um só Deus, o Pai. E um só Senhor, Jesus. Então, aí eu pergunto para você, trinitário, com todo o carinho que eu tenho por você, em quem você vai acreditar? Nos concílios de Niceia, nos concílios de Calcedônia, nos concílios de pessoas que vieram muito após Cristo já ter morrido, ou na Bíblia? Ou na Bíblia. Ô, Fael, Diego, eu fiz uma ilustração no começo da live, quem está aqui desde o começo vai entender. Da carne. Se eu falo a minha religião, você vai começar a me julgar por causa da minha religião, você vai parar de ouvir o que eu estou falando imediatamente. Entendeu? Você vai parar. Aí eu pergunto pro Trinitário, como que você me explica esse texto? Aí ele vem com essas coisas. Ah, não, Jesus é chamado de Senhor também, então Jesus é Deus. Não! Teós é uma palavra, Senhor é outra. E Jesus, ele não é chamado de único Deus. O próprio Jesus chama o Pai de único Deus verdadeiro em João 17,3. Depois que Jesus morre,
e volta aos céus e fica ao lado do Pai, o apóstolo Paulo fala de novo, para nós, há um só Deus, o Pai. Sabe, aí eu pergunto para vocês, poxa vida, do fundo do meu coração, vocês vão acreditar em quem? Em quem? Qual a desculpa que vocês vão arrumar para explicar esse texto de Coríntios? Aí, vamos para outro texto, que é o texto, Ricardo, do fundo do meu coração. Era o texto que eu ia mostrar agora. Ó, quer ver? Michele, minha amada, não sei se você falou isso agora para mim, mas eu tô lendo o Novo Testamento. Eu tô lendo o apóstolo Paulo aqui, Coríntios, tá? Ó, olha aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Jesus estava no céu, transmitindo a mensagem por meio de um anjo para o apóstolo João. Presta atenção nisso aqui. Que depois eu vou explicar o que o Trinitário, como que o Trinitário explica esse texto. Vocês vão ficar de cara. Tá? Ó, presta atenção, ó. Eu vou ler aqui na Bíblia, Gente, fala uma Bíblia aí, vai. Primeira Bíblia que vocês falarem, se eu tiver aqui, eu vou abrir. Vai lá. Fala uma Bíblia aí, pessoal, vamos. Vamos, pessoal. Ajuda aí. Ave Maria, o Lian. Meu Deus. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Cadê a Ave Maria? Eu tenho uma Ave Maria, só preciso achar ela aqui. A moça, ela arruma o meu escritório. Aqui, achei. Ave Maria, tá aqui, ó. Ave Maria. Essa daqui é trinitária, mas até a sola do sapato, hein? Ó, vamos lá. Ave Maria. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 3, versículo 12 na Ave Maria. Nunca li esse texto na Ave Maria. Será que tá errado? Ai, que medo. Vamos lá. Ave Maria. Apocalipse 3, 12. Fala assim, ó. Farei do vencedor... Quem tá falando aqui é Cristo, viu? Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Tá vendo aqui? Então aqui você vê claramente, né, que Jesus Cristo no céu, ele chama o Pai dele de meu Deus, 4 vezes. Aí eu pergunto, como que Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, ele pode chamar alguém de meu Deus? Não tem sentido. Não tem sentido. Explica para mim como que Jesus Cristo... Ó, e olha que interessante, essa Bíblia aqui, ó, ela tem uma notinha, um asterisco aqui no versículo 12. Aqui no versículo 12 ela fala o seguinte, ó. Este nome novo será revelado em 19:12. É a palavra, verbo de Deus. Ó, tá vendo aqui? Então você vê que tá falando de quem aqui? Tá falando de Jesus. Aí eu pergunto, o 14, o pessoal tá pedindo para eu ler o 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tá vendo? O princípio da criação. Jesus é o princípio da criação. Ele foi a primeira criação de Deus. Princípio da criação, a primeira criação. Mas sabe como é que o Trinitário explica esse texto? Vocês vão ficar de cara. Você que é Trinitário, por quê? Olha que interessante. Você que é Trinitário, mas você é Trinitário porque você simplesmente nasceu assim. Você nasceu na igreja católica, você nasceu na congregação, você nasceu na igreja batista e tal. Então você é Trinitário. Aí chega num texto desse, trava você. Trava. Né? Chegou nesse texto, pum, travou. Falei, putz, agora como é que fica? Porque
Jesus chamou o Pai de meu Deus no céu. Sabe o que o pessoal da Trindade fala? Eles falam que Jesus, Marcelo, Apocalipse 3,12, eles falam sobre união teantrópica. Quem que já ouviu falar em união teantrópica? Quem aí já ouviu falar? Seja sincero, por favor. Você que é trinitário, você já viu falar em teantropismo? União teantrópica? Quem que já ouviu falar sobre isso? Ninguém, gente. Sério? É prima da hipostática. É exatamente, curioso. Exatamente. Pessoal, de verdade, vocês nunca ouviram falar em união teantrópica? Pedro Gomes, eu. O que é a união teantrópica, Pedro? Consegue explicar rapidinho aí na rolagem? Vi ela na rua esses dias. União teantrópica. Ninguém ouviu falar sobre isso, gente? Ó, eu vou explicar para vocês. União teantrópica. Ai, dá até nervoso. Eles falam o seguinte: sabe por que Jesus ele chama o Pai de meu Deus no céu? Porque quando Jesus morreu, ele ressuscitou com o corpo de carne. E aí ele subiu aos céus com o corpo de carne. Então ele continua com o corpo de carne, só que glorificado. Então ele chama o Pai de meu Deus. Sério mesmo? Aí eu falei, cara, sério que você tá falando isso pra mim? Claro! Jesus, ele é carne no céu. Então, aí eu falei, peraí, pera um pouquinho. Tá bom, vamos supor que o que você falou é verdade. Tá, então, é isso mesmo, a Trindade é um Frankenstein teológico. Exatamente, Lucas. Ele junta parte de... Nossa, velho. Aí, eu falei, amigo, peraí, se você tá falando pra mim que Jesus, ele tá no céu com o corpo de carne e osso, só que glorificado, não bate com a tua doutrina. Por quê? Porque a tua doutrina... eu vou ler o credo de Atanásio aqui, tá? Olha só. Isso que é o pior. Eu preciso explicar a Trindade pro trinitário. Gente, de verdade, quando eu vou explicar, falar sobre a Trindade, eu preciso explicar a Trindade pro trinitário. Para mostrar para ele, falou, amigo, você tá falando contra a tua própria doutrina. Porque, ó, presta atenção, ó. A doutrina, eu tô lendo agora o credo de Atanásio. Quem que é Atanásio? O homem lá que brigou com Ário, papapá. Ó, a doutrina fundamental das religiões da cristandade, segundo o credo de Atanásio, diz, presta atenção, há 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo cada um destes, presta atenção, alegadamente eterno, todo-poderoso, não sendo nenhum, maior ou menor do que o outro, sendo cada um deles alegadamente Deus e não obstante, juntos um só Deus. Então, de acordo com o credo de Atanásio, os 3 são iguais em poder, onisciência, onipotência, onipresença, eles são iguais. Se Jesus ele subiu aos céus com um corpo de carne e osso para justificar esse texto onde que Jesus chama o Pai de meu Deus 4 vezes, Jesus ele é diferente dos outros 2. Ele não é mais igual. Ele é inferior. Então, ele é inferior ou ele é igual? Aí que entra a pergunta. Aí sabe o que o ser humano me respondeu?
Presta atenção. Olha lá, ó, isso aí é triantropia, ó. Aí, ó. Ó, tá vendo? Sabe o que a pessoa me respondeu? Ele falou assim, Jesus, ele é todo poderoso igual o Pai, só que ele é humilde. Ele é humilde, rapaz. Ele não quer, entendeu? Ele é humilde, entendeu? Por isso. Ele é igual, mas ele é humilde. Então, é muita humildade, entendeu? Por isso que ele chama o Pai de meu Deus. Ai. Gente, do fundo do coração. Exato, Rodri. Eu falei isso. Falei, então o Pai não é humilde? O Pai, então, não é humilde. O Pai, ele falou. A Bíblia deixa claro, desde o princípio, que Deus é um Deus ciumento, que tem que adorar somente a Ele, prestar serviço sagrado apenas a Ele, que não pode... Então, ele não é humilde. Exato, Ricardo. Jesus jamais pensou ser igual a Deus. Então, meus amigos, analisem esses pontos que eu estou falando para vocês aqui. Sabe? Analisem. Jesus chamou o Pai de meu Deus. Aí o rapaz falou assim, mas o Pai chamou Jesus de Deus também lá em Hebreus 1:8. Ó Deus, teu trono é eterno. Essa tradução tá errada, mas vamos dizer que tá certo, não tem problema. Ele chama mesmo Jesus de Deus. Ó Deus, ele não é sendo Deus, é sendo em forma de Deus. Ó Deus, teu trono é eterno. Aí eu falei, lê o 9. Leu 9. Aí fala, por isso que Deus, o teu Deus, te ungiu. Ó, Hebreus capítulo 8, versículo 9, fala assim, ó. Por isso que Deus, o teu Deus, te ungiu. Te ungiu e te escolheu. Gente, entenda uma coisa. Jeová, o Pai, tá? Não vou aqui discutir pronúncia. Se você quer chamar ele de Arro, de Jeová, de Javé, fica à vontade. Tá? Eu vou chamar o Pai de Jeová, tá bom? Mas você chama do que você quiser. Jeová, ele nunca chamou ninguém de meu Deus. Ninguém. Por quê? Porque ele não tem um Deus. Entendeu? Ele não tem um Deus. Presta atenção no que eu tô falando aqui. Agora, Jesus tem um Deus. Se Jesus tem um Deus, ele é menor do que este, que é Deus dele. Isso é muito claro, gente. Pelo amor de Deus. Isso é muito claro. Tá? Pior. Vamos para a onisciência agora. Jesus ele é onisciente, igual o Pai. Tá bom. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse 1, 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Presta atenção, vou ler de novo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Ele quem? Jesus enviou o seu anjo e por meio dele apresentou em sinais a seu escravo João. Olha que interessante, presta atenção. Olha só a hierarquia aqui, ó. Jesus, ele recebeu a revelação do Pai, que é Deus. Você pode ver, o Pai é chamado de Deus, Jesus não, ó. Para mostrar aos seus escravos. Ele enviou o seu anjo. Então, ó, Jesus recebeu de Deus, passou para o anjo enviou ao seu escravo João, que deu testemunho. Deu para entender? Aí eu pergunto, pera um pouquinho, se Jesus ele é onisciente, o que é onisciente, gente? Uma pessoa, é um ser que sabe de todas as coisas. Se ele é onisciente, por que ele recebe de Deus uma revelação? Ele não teria essa revelação? Hein? Essa que é a grande questão, tá? Ele não é onisciente. Ele recebe tudo do Pai. Sabe? Aí, outro dia, eu comecei a mostrar todos esses textos para as pessoas. Aí o pessoal começou a partir para a emoção.
pro meu lado. Presta atenção. Nossa, Wesley, ou nossa, raciocínio bíblico. Que triste, cara. Por que que você rebaixa tanto o nosso Senhor Jesus? Por quê? Por que que você rebaixa tanto o nosso Senhor Jesus? Olha o que as testemunhas de Jeová fazem com o meu Deus Jesus Cristo. Aí eu falei para a pessoa, falei, amigo, presta atenção. Eu entendo o teu ponto de vista, porque você foi ensinado a tua vida inteira que Jesus é Deus. Você que é trinitário, principalmente o trinitário protestante, por que eu digo trinitário protestante? Porque o trinitário católico não deveria nem ser trinitário mais, ele deveria ser quarterário, sei lá o nome que dá. Porque o trinitário católico, ele adora Maria, hoje é a mariolatria, tá? O que é mariolatria? Você pode perceber que os católicos pouco falam de Jesus e pouco falam do Pai. Eles falam de Maria. Eles começam as lives aqui no TikTok, salve Maria, não sei o quê. Eles são, as igrejas, você chega numa igreja católica, você só vê imagem de Maria. Tem lá o Jesus no crucifixo e tal. Mas o protestante, ele nem fala do Pai e nem do Espírito Santo. Ele só fala de Jesus. Ele pegou Jesus e colocou Jesus como Deus, assim, como o Todo-Poderoso, e acabou, entendeu? Aí que entra a questão. Eles falam, por que você rebaixa tanto Jesus? Eu não rebaixo Jesus. Eu falei pro protestante, falei, amigo, você que rebaixa o Pai. Você que rebaixa o Pai. Porque a partir do momento, presta atenção, a partir do momento em que você coloca Jesus em pé de igualdade com o Pai, você está rebaixando o Pai. Jesus, em todo tempo, ele fala que o Pai é o seu Deus, que o Pai é maior do que ele, que o Pai é o único Deus verdadeiro, que tornou o nome conhecido do Pai a todos eles, que o Pai, ele não fala nada de sua própria iniciativa, mas é o Pai que enviou, que mandou ele falar, em todo momento. Aí, ele fala que ganhou autoridade do Pai, ele fala que poder lhe foi conferido pelo Pai, ele fala que recebeu o Espírito Santo do Pai, o Pai o enalteceu a uma posição superior. Olha que interessante. Quando Jesus chegou no céu, Jeová colocou Jesus numa posição superior. Aí, vocês não percebem que Jesus ele é coroado pelo Pai? Sabe, amigos, do fundo do meu coração, comecem a ler a Bíblia. Sabe, é triste, assim, as pessoas, por exemplo, entrarem aqui na live simplesmente para querer contestar. Às vezes pega um pedaço da live, já, você não sei o quê, não sei o que você se diminui, que nem eu tava falando aqui, né? Você diminui Jesus, sim. Teve uma pessoa que... Não, eu vendo até hoje, que isso não é trabalho, isso aqui é filantrópico. Eu tô fazendo uma obra diferente. Gente, entenda uma coisa, eu não diminuo Jesus. As testemunhas de Jeová não diminuem Jesus, de forma alguma. De forma alguma. Nós colocamos ele no seu devido lugar. No lugar que ele está. Quando Jesus, gente, ele olha para vocês adorando ele ao invés de adorar o Pai, ele não fica feliz. De verdade que eu estou falando. Jesus, ele falou uma coisa muito interessante. Lá em João capítulo 4, ele estava dando testemunho para a mulher samaritana. E olha o que ele falou aqui para a mulher samaritana. Ó, presta atenção, ó. Olha só.
A mulher disse, né? João 4, 19 em diante. A mulher lhe disse: vejo que o Senhor é um profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, quando ela diz vocês, ela estava se referindo aos judeus, tá? Mas vocês dizem que o lugar onde as pessoas devem adorar é em Jerusalém. Então eles estavam discutindo aqui a questão de adoração. Aí ele fala aqui, ó, Jesus lhe disse: acredite em mim, mulher. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós! Olha, gente, Jesus Cristo... Ai, mas é porque ele era humano. Ah, para com essa papagaiada, pô. De verdade, bicho. Para com isso. Para com esse negócio inventado no Concílio de Calcedônia. Jesus falou, nós. Ele se incluiu como adorador do Pai. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Jesus era judeu e ia morrer por nós. Contudo, vem a hora, e agora quando, presta atenção, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Aí eu pergunto, poxa vida, de novo Wesley, de novo raciocínio bíblico, de novo o Filho falando que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ele não falou o Pai e o Espírito Santo porque eu tô na terra e vou pro céu. Ele falou o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Eu não tô perdendo a paciência, é meu jeito. Eu tô tranquilo demais aqui. É que eu sou enfático mesmo, tá? Eu sou enfático. Eu falo de uma forma que às vezes as pessoas acham que eu tô nervoso. Não estou. Quem acompanha minha live aqui já sabe como eu sou. Então, meus amigos, entenda uma coisa. Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Qual é a tua desculpa? Ai, mas ele falou isso porque ele era ser humano. Cadê o Espírito Santo aqui na sua trindade? Jesus falou claramente, os verdadeiros adoradores adorariam o Pai. O apóstolo Paulo falou, para nós há um só Deus, o Pai. Em Efésios, olha que interessante esse texto de Efésios aqui, ó. Eu não vou virar a tela, não. Ó, aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 17, eu quero que vocês duvidem que está escrito isso e abram a Bíblia de vocês, tá? Fala assim, ó, Efésios, capítulo 1, versículo 17, ó. Eu vou ler na Bíblia, cadê a menininha que estava com a Bíblia pastoral? Como é que chama ela mesmo? Arielle? Arielle, você tá na live ainda? Não sei se ela tá na live ainda, às vezes já saiu já. Arielle, acho que ela já saiu. Ah, ela tá aí ainda. Arielle, ó, vou usar a Bíblia sua aqui, tá? Ó, Efésios capítulo 1, versículo 17, fala assim, ó. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês um espírito de sabedoria e revelação para que o reconheçam. Trinitário, vamos lá. Como assim? Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Como que Jesus sendo Deus, ele tem um Deus? Me explica isso. Gente, do fundo do meu coração, abram a mente de vocês, pelo amor de Deus. Abram de verdade. Eu não estou aqui... até agora, tudo que eu falei, eu mostrei na Bíblia. Tudo que eu falei, eu mostrei na Bíblia para vocês.
sabe? Aí, quando eu mostro todos esses textos pro trinitário, ele chega em mim e fala assim, ó, você é muito arrogante, rapaz. Você quer explicar Deus. Deus não se explica. É um mistério. Quem é você para explicar Deus? Complicado, né? Aí ele entra no mistério. Por quê? Porque não tem como explicar Deus. Tem sim. Tem sim. É só ler a Bíblia. A gente não vai saber tudo realmente, tá? Mas a Bíblia deixa claro quem é Deus. Deus é amor. Deus, ele é misericordioso, passivo. Deus é tão bom que ele enviou o seu filho, que é Jesus. O seu filho. O seu único filho. Por que o único? Porque foi o único criado exclusivamente por ele. O restante foi criado por intermédio do Filho, que é Cristo. Olha que lindo isso. Jesus, ele é tão importante para as testemunhas de Jeová. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Jesus, ele é tão importante para as testemunhas de Jeová que ele é tão amado por Jeová, ele é tão amado por Jeová, tão amado, que Jeová, ele compartilhou da sua criação com o Filho. Quando ele começou a criar o mundo, antes de criar o mundo, ele criou os anjos, né? Quando ele começou a criar os anjos, ele fez isso com o seu Filho. Ele falava e o Filho executava. Ele falava e o Filho executava. É o que está escrito em João capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3. É o que está escrito em Colossenses capítulo 15, Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. É o que diz em Provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante. Sabe? É o que diz em Hebreus capítulo 1. Sabe? Jesus, ele é o meio de criação. Jesus não é o criador, mas ele é o meio. Jeová usou Jesus para criar. Sabe? Aí quando você olha isso, aí Jeová ama tanto Jesus, ele ama tanto também a gente, e Jeová também, que quando Adão pecou, Jeová, ele poderia mandar qualquer anjo aqui para a terra. Por quê? Porque ele precisava de um ser humano perfeito para morrer por nós e pagar o pecado de Adão. Adão era perfeito, perdeu a salvação e nós herdamos o pecado de Adão. Tinha que vir alguém perfeito para a balança ali, ó, ficar igual, certo? E aí o que ele fez? Ele enviou seu filho à terra, o seu único, o seu mais precioso filho. O seu mais precioso filho. Para quê? Para morrer por nós. E Jesus aceitou isso. Jesus aceitou isso e veio e morreu por nós. Sabe, aí que entra a questão, né? Você vai se render ao que o próprio Cristo fala?